Nascido na cidade do Crato, interior do Ceará, chega ao Recife ainda criança, aos 10 anos de idade. Forma-se em Direito, descobre interesse pelo jornalismo e inicia carreira em 1944 no Jornal do Comércio como repórter esportivo. Na Rede Globo Nordeste, começa os trabalhos na década de 70, atuando no Globo Esporte. Pela emissora, participa da cobertura de Copas do Mundo e Olimpíadas. Ao longo da carreira, se especializa em temas sociais, ambientais e culturais. Passa a fazer parte de programas nacionais da Rede Globo, como Fantástico, Globo Repórter e Jornal Nacional. Leva para o Brasil a cobertura da seca no Nordeste, o Carnaval de Olinda e Recife e a ilha de Fernando de Noronha. Em 1982, é enviado especial para a cobertura da Guerra das Malvinas. Anos depois, cobre um assalto a banco no Recife e vira refém no lugar de uma mulher grávida para salvar as duas vidas. Há mais de 40 anos trabalhando na TV, o jornalista Francisco José, que já acumula mais de 2.000 reportagens, esteve presente nos 5 continentes e mergulhou nos 7 mares do mundo, está no centro do Roda Viva de hoje. Muito bem, boa noite para você, no ar mais um Roda Viva Pernambuco. A gente inicia o programa desta terça-feira, já saudando você que nos acompanha em todas as redes sociais também. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, é só acessar as nossas redes e também acompanhar o programa de hoje. Você acompanha o Roda Viva Pernambuco pelo canal 22.1, TV aberta, pela NET no canal 15, pela Sky no canal 322. Todo o estado acompanhando o Roda Viva Pernambuco através dos canais 31 e 25. Hoje, no Roda Viva Pernambuco, Francisco José será o nosso entrevistado. Para bater um papo com Francisco José, uma roda seleta de colegas, jornalistas, professores. Vera Ferraz. Vera é jornalista, é empresária, amiga de Chico, trabalhou por vários anos e vai conversar um pouquinho aqui com o Chico. Obrigado, viu, Vera, pela presença. Obrigada. Boa noite. Para conversar conosco também e com o Chico José no Roda Viva de hoje, Ivanildo Sampaio. Ivanildo, jornalista. Quero já agradecer o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que cedeu gentilmente Ivanildo para essa noite para conversar com Francisco José. Hugo Esteves, jornalista, radialista, ator, empresário, cantor, multiartista. Também. Também. Quero agradecer ao pessoal da TV Clube, que gentilmente também cedeu o Hugo para que ele ficasse conosco essa noite para conversar com Francisco José. Léo Medrado, jornalista, radialista, também conosco, agradecendo a CBN, que gentilmente nos envia aí Léo Medrado para conversar com Francisco José. Fernanda Bergamo, certamente representando uma grande legião de fãs de Francisco José, professora de redação, fã número 1, número 2, número 3 e representa certamente... Até o número 5. Até o número 5. Os traços, a charge, a brincadeira, o desenho com Ronaldo Câmara, nosso chargista, também gentilmente cedido pelo Jornal do Comércio. Os nossos agradecimentos a todos vocês presentes nessa noite. Chico, obrigado pela atenção. A gente sabe que a sua agenda é cheia e é motivo de satisfação para a gente. Eu diria até que fazer uma homenagem justa a você, conversando um pouquinho mais. Já que televisão é 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, a gente tem 1h30 para conversar com você. Obrigado pela presença, amigo. Eu que agradeço, muito boa noite a todos. E estar aqui ao lado de grandes amigos, da minha professora querida, da minha ex-diretora também querida, de Hugo, Ivanildo, do Léo, de todos que representam muito para mim ao longo da minha carreira profissional. Bom, vamos conversar. Deixa eu fazer a primeira pergunta, Chico. E aí, claro que você já foi perguntado diversas vezes. São 40 anos, mais de 40 de jornalismo, que você gosta, você vivencia isso. Cumpriu sua meta? Falta alguma coisa para você se completar? Porque você fez Copa do Mundo, de Copa do Mundo à guerra. O que falta do ponto de vista profissional para você no seu entendimento? Olha, eu acredito que eu já fiz tudo que um profissional gostaria de fazer na televisão. Eu queria completar 100 Globo Repórteres, que é uma marca praticamente inatingível. Histórica. Passei o mês de setembro inteiro na África e gravei o 100º e o 101º programa. Fui fazer um e concluí fazendo 2. Então eu sou realizado, eu já estou na parte de lucro
de tudo que eu já fiz e dos lugares também que eu já visitei. Que maravilha. Vera, tudo bem? Vamos começar o bate-papo. Chico é meu, né? Então, vê, Chico, por acaso, eu estava lendo uma matéria há 2 dias de Luiz Fernando Veríssimo, né, do livro dele, Ironias do Tempo. E eu fui atrás, isso está parecendo com Chico. Porque ele diz assim, que no passado ele escrevia bem mais do que escreve hoje. Tinha mais emoção do que tem hoje. Tu também está nessa ironia do tempo. Porque você, de repente, você foi repórter do Globo Cidade, você não escolhia, porque você foi sempre muito Globo, muito jornal, muito colega, muito tudo, na verdade. A gente precisou, você estava lá. Então, de repente, eu não lhe vejo. Essa ironia do tempo para você é porque você se tornou mais seletivo ou porque o tempo está lhe dizendo, vá parando? O tempo já está me dizendo para ir parando, Vera. E é bom esclarecer que a Vera foi minha diretora do jornalismo da Globo durante 20 anos. Me conhece muito bem. Pelo menos a metade, né? Metade do tempo. Mas antes de ser diretora, ela também já trabalhava como chefe de redação, tudo. Atualmente, eu renovei o meu contrato com a Globo por mais 4 anos. E eu estou fazendo exclusivamente Globo Repórter. Eu deixei praticamente de fazer o dia a dia como eu fazia antes, de cobrir carnaval, de ter até o programa Nordeste Viver e Preservar, que eu fazia com Beatriz, tudo. Agora meu compromisso é unicamente com o Globo Repórter. Então eu já estou começando a me preparar para daqui a 4 anos, dependendo de como eu chego, na minha condição física, inclusive, para chegar até lá. Eu agora na África, eu subi montanha, eu fiz mergulhos bem radicais com tubarões, eu andei pela selva e ainda estou fazendo isso sem nenhum problema. Exato. O teste disso é subir esses degraus aqui da TV. Eu acho que vocês não precisam nem ir para a academia, porque para subir aqui na TV é um exercício bom. Ivanildo, amigo, boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite, Chico. Chico, eu tenho uma curiosidade como jornalista. Eu também trabalhei na Globo, na época que você entrou, eu fazia parte da equipe. E naquela época o nosso diretor era Armando Nogueira. Ao longo desse tempo, de 40 anos, a Globo teve inúmeros diretores e muitos competentes. No seu entender, quem foi o melhor diretor de jornalismo que a Globo teve enquanto desses 40 anos que você faz parte da empresa? Eu estou há 43 anos na empresa. Quando eu completei 40 anos, eu escrevi o livro 40 anos no ar. Mas agora, em dezembro, eu já completo 43 anos na empresa. Eu acho que o que teve melhor relacionamento comigo, que foi um mestre, que me deu oportunidades, que me mandou para o exterior quando eu tinha pouco tempo de Globo, que acreditou em mim, foi o Armando Nogueira, que é do seu tempo também, tudo. Os outros, sempre, eu acho que pela quantidade de profissionais que existiam, na época do Armando, só 8 repórteres eram autorizados a entrar no Jornal Nacional. Depois eu passei a ser o 9º, sem contar com os correspondentes estrangeiros. Então, naquela época, havia um relacionamento direto. Ele me mandou para as Malvinas, ele me mandou a primeira viagem internacional, quando foram sequestrados os embaixadores de 12 países no Peru. E ele me mandou para lá e eu fiquei um tempo, foi a minha primeira grande oportunidade. E depois ele disse, apostei em você e deu certo. E só uma frase dele, para mim, era um incentivo muito grande. Então, Armando Nogueira... Isso é bom você dizer, porque isso corrobora mais ou menos a opinião que eu tinha. Eu passei pouco tempo na Globo, pouco mais de 2 anos, 3 anos. Não, passei mais, passei 5 anos na Globo. Mas nós somos contemporâneos também do Jornal do Comércio. Também. Mas eu vejo Armando como um mestre do jornalismo brasileiro. Armando era talentoso no jornal, fazia uma coluna chamada Na Grande Área, no Jornal do Brasil. Armando foi um criador de sessões, não só na televisão, mas no jornal impresso. Então eu achava Armando, acima de tudo, um gentleman. Era um homem fino, educado, ele incapaz de gritar com o repórter.
Daí a minha pergunta para você, quem no teu julgamento teria sido o melhor diretor de redação, o melhor diretor de jornalismo que a Globo já teve? Corroborou com sem você desmerecer a qualidade de um Evandro, por exemplo, claro, que era um grande jornalista, não é? Mas, a meu ver, Armando foi realmente o mais completo. Hugo Esteves. Bom, o Chico falou que estava no lucro, né? Boa noite, tudo bom, Chico? 34 anos que eu conheço Chico José. Dá para você? Chico, você disse que estava no lucro. Você foi o grande homenageado do Galo da Madrugada. Eu te pergunto o seguinte, não vai ter Chico no Galo ano que vem? Acredito que não. Que isso? Porque pelo meu contrato eu só tenho que fazer Globo Repórter. Eu já fiz o Carnaval de Pernambuco durante esses 43 anos que eu estou na Globo. 43 anos. Era o tempo das almas ainda? Não, tinha o tempo das almas. Até agora, no programa do Encontro com Bial, eles reproduziram uma matéria que vinha um grupo de almas. E eu Gustavo vi que Krause, o Gustavo Krause era o prefeito e estava vestido de alma lá no meio. Eu conheci pela mulher dele que estava ao lado. Ela tirou a cor para ajustar o cabelo e eu vi o mais baixinho. Disse aquele é Gustavo. Levantei e disse, essa alma aqui é o prefeito do Recife. Agora, Chico, mas isso é uma cláusula contratual? Não, não é uma cláusula contratual. De você não fazer o carnaval, não, no caso? Isso não é para eu não fazer o carnaval. É que eu só tenho obrigação de fazer o Globo Repórter. Opcional. Léo, e é para dar oportunidade aos outros também. A equipe da Globo é uma equipe maravilhosa. Lógico. Léo Medrado. Eu vou pedir... Boa noite, Aldo, boa noite, Chico. Boa noite. Eu vou pedir licença para pegar dois ganchos aqui do Ivanildo e do Hugo. Eu gosto muito de ouvir o que vocês falam aí, tentar puxar para o que eu vou direcionar. Poderia começar com esportes, até porque passou aí que ele começa como jornalista esportivo no Jornal do Comércio. Mas tem uma história curiosa em relação ao Armando e em relação ao Galo, que foi puxado pelo Hugo. A do Armando é que eu estava, Chico, na homenagem que foi feita a você na Assembleia Legislativa, quando você recebe o título de cidadão pernambucano. E me lembro das palavras do Chico Pinheiro e da Carla Vilhena, que eram casados à época, e o Chico rindo, contando essa história, do Rosário Central. Chico na Argentina. E aí, para engrandecer mais do que você falou, Ivanildo, o quanto o Armando era diferente, né? O Chico leva uma bronca repassada por terceiros, a segunda vez, depois ele manda um recado na câmera para o Armando e muda a história dos sotaques na televisão brasileira. Eu queria que você contasse essa história. Os repórteres que estavam em cada cidade tinham que falar, a deixa final era sempre Buenos Aires, Copa 78. E eu estava na cidade de Rosário, então era para eu falar Rosário, Copa 78. Mas isso é carioca que fala assim. E eu falava com o som aberto. E ele dizia, manda ele falar direito. Até que um dia disseram que ou eu falava direito ou eu ia embora. Aí eu disse que tinha um avião às 11 horas, que eu ia embora, mas não ia mudar a minha maneira de falar. E no final da Copa, houve uma homenagem numa churrascaria, onde houve uma comemoração, porque a cobertura da Globo foi extraordinária. E disseram, alguém vai falar pelo grupo, é Chico, e tem que falar no final. E ele me abraçou e disse, por que você insiste em falar assim? Eu disse, porque eu sou nordestino, eu não vou mudar a minha maneira de falar. Aí ele disse, você tem toda a razão, eu não posso ter um jornal nacional com um nordestino falando com sotaque diferente. Perfeito. A partir de agora eu vou liberar os outros estados. Aí liberou o Canale no Rio Grande do Sul, e o repórter de Minas Gerais. Com sotaques, tudo regionais. E hoje... Ainda tem um detalhe que você teria dito, o Chico Pinheiro conta assim, que você disse, agora abra a câmera aí e deixe gravando. Rosário Central, Francisco José. Não, Rosário, Copa 78. Eu mandei realmente o recado, e quem pegou o disco, não era nem disco na época, ainda era película, foi o filho dele, Manduca, que era diretor do Globo Esporte. E ficou o recado que ele mandou. Olha o recado que estava virando folclore.
E aí ele viu e disse, o que é isso aí nessa ilha? Ele disse, venha ver o recado que ele mandou para você. Deu jeito de falar, é assim, se quiserem é assim, se não quiserem... Pronto, né? Chico, só perguntar, Chico... Eu vou para Evaldo, depois... E a Chico nossa Pinheiro Glorinha? conta isso em todo lugar que ele vai. Qual era a função de Glorinha Bentimilho? Cara, eu não conseguia mudar o sotaque da gente. Pra que ela vinha pra cá? Não, ela não gostava. Glorinha era fonoaudióloga, né? A fonoaudióloga. Ela é uma sumidade. Eu ia para casa dela em Laranjeiras para ter aula, tudo, mas Depois os exercícios... ela vinha pra cá. Ela foi muito Você importante. terminou dobrando ela, não foi? Ela foi muito importante me dando ritmo de narração. Mas o ela Declato, ela tentava sentiu mudar. que não mudava, Deixa. ela aceitou a minha maneira de falar e... Vocês estão falando muito isso aí em Chico. Vamos colocar então o recado aí que Chico Pinheiro mandou para Francisco José, não é? Eu sei que eu estou quebrando aqui a ordem, vamos colocar logo o Chico. Vocês falam, Léo falou em Chico Pinheiro. Vamos ver o que foi que Chico Pinheiro mandou o recadinho aí para você, Chico José. Vamos ver. Olha, é uma honra gravar essa mensagem aqui para o meu comandante, caríssimo comandante Chico José, que eu conheci há quase 40 anos, em 1982, quando ambos fazíamos a cobertura da eleição para governador em 82. Depois a gente se desencontrou, trabalhávamos na Globo, eu saí e fui voltar nos anos 90, onde reencontrei Chico e fomos ao Recife, fomos daí a Fernando de Noronha. Então eu com minha filha Ana Catarina, que tinha 13 anos, tomamos um barco, o Chico foi mostrar uns golfinhos e fomos para alto mar. Quando chega lá em alto mar, o Chico se equipa todo, põe o cilindro para mergulhar, equipa minha filha Ana Catarina, os dois se jogam na água, ele vem, cai na água, mergulham naquele mar azul profundo, escuro, sobe um pouco, olha e fala, deixa de ser frouxo, vem cá, porra, desce aqui. E eu, para não passar vergonha diante da minha filha, tive que descer, né, morrendo de medo, e fui descobrir o maravilhoso mundo submarino. Fui até conhecer de perto os tubarões apresentados pelo coronel Chico José. Ô Chico, conta pra gente aí, de onde é que vem essa coragem toda? Você que é o meu verdadeiro Indiana Jones, porque o Harrison Ford usa dublê. Você não, você faz as cenas pessoalmente. De onde é que vem essa coragem toda? E é verdade que o tubarão não é o bicho mais perigoso que tem, não, hein? Conta aí. Diga aí, Indiana Jones. Ele agora está nessa casa em Água de Lindóia, que é o esconderijo dele. E de lá ele fica falando essas histórias, tudo, mas mergulhar com tubarão não é nada demais. Você não tem medo, né? Você não deve mergulhar aqui, onde você falando isso, a água viagem, turva. né? Mas onde a água é limpa, o ser humano não é comida de tubarão. Comida de tubarão é peixe. Perfeito. Mas não tem nenhum desses muito perigosos. Tem os perigosos. Nesse 100º Globo Repórter, eu entrei numa caverna no Oceano Índico que está cheia de tubarões. Tubarão. Um que eu não conhecia, que é o mangona, que tem os dentes para fora. E sai de lá um grande e vem e chega aqui. Cheira. Ele vem e só faltou beijo na boca. Era uma fêmea. Uma grande, bonita, tudo, mas não atacou. Veio muito perto e não atacou. Evaldo Costa, depois de Evaldo eu vou para Fernanda. Boa noite, Evaldo. Chico, boa noite. Ele é o fantasma, viu? Não estava aí, aparece. Boa noite aos telespectadores do Roda Viva Pernambuco, Aldo, boa toda noite. essa mesa seleta, grandes queridos amigos que eu tenho a oportunidade de encontrar aqui. Minha eterna mestra, Vera, foi minha professora de jornalismo impresso. Ivanildo Sampaio também, mentor. Só fera. Só tem... Enfim, e Chico, eu fico com dificuldade, porque eu vejo todas essas pessoas querendo perguntar ali, e eu tenho um monte de perguntas para fazer. Se der tempo. Um monte de história para contar. E eu queria só contar duas coisas. Já que o tema era coragem pessoal, eu, como repórter, encontrei Chico algumas vezes em situações de combate, ditos assim, que era condições de apuração. E vi duas vezes o Indiana Jones em ação. E eu vou contar aqui, aproveitando. Uma delas foi no dia que ocorreu, houve a chacina do Salgueiro. Um capitão da Polícia Militar, enlouquecido, fuzilou 3 pessoas, trouxe soldado, fuzilou 3 pessoas. E nós fomos, numa segunda-feira, para uma reconstituição desse crime. E o coronel, que era o comandante do batalhão, fazendo tudo para proteger os soldados, para proteger o capitão, todo tipo de manobra para dificultar a reconstituição.
Aí Chico, que tinha se deslocado daqui para fazer essa reconstituição, que era uma matéria nacional, simplesmente perdeu a paciência com aquelas manobras, viu que aquilo não dava em nada e disse: Coronel, você é autoridade de merda. Não acredito. Merda. Foi isso mesmo? Na cara do sujeito, e o cara ficou tremendo de medo. Foi isso, Chico? Olha, eu não lembro não, mas ele está contando. Normalmente eu não agredo as pessoas desse jeito, não. Mas o motivo era justificado. Essa foi uma vez. Estressou? Não, era absurdo. E vocês conhecem as situações em que o corporativismo se coloca na frente, por mais Eu lembro bem que esse coronel, ele queria proteger o capitão que tinha matado as pessoas, e pelo fato de ser companheiro dele de farda, ele estava dificultando a reconstrução. Ele inviabilizou. Não houve a reconstrução. Não houve a reconstrução, Chico veio embora e todo mundo veio embora. A outra foi quando aviões líbios, carregados de armas, iam para os contras da Nicarágua e ficaram detidos no Recife. E a gente passou, vários repórteres, dias e noites, 2 semanas de plantão permanente no Hotel Boa Viagem, os líbios lá presos, e era inventar coisas para fotografar, para tirar alguma coisa, uma notícia. Extrair. Não tinha notícia nenhuma. Se fazia foto dos aviões estacionados no hangar e pronto. E a fachada do hotel. E aí o fotógrafo Pedro Luiz do Globo inventou uma manobra, subornou o garçom, para o garçom, quando fosse levar o café da manhã dos caras, ele entrava e fazia uma foto deles lá dentro do quarto. Bom, quando os caras viram, foi feita a foto, mas os caras vieram em cima, guerrilheiros treinados, deram um pau naquele Pedro Luiz, que foi uma brincadeira. Só pararam quando um cara só chegou diante deles, deu um berro e eles deixaram o Pedro Luiz de banda. Chico. E Chico José. Então, essa história de Indiana Jones, eu tenho essas 2 pequenas histórias que eu testemunhei pessoalmente como repórter em ação. E a pergunta que eu vou colocar é agora o seguinte: em 2004, eu fiz uma entrevista com vários jornalistas pernambucanos, grandes jornalistas brasileiros em atuação no Recife. Por acaso tem 3 nessa mesa: Benito Sampaio, Vera Ferraz e Chico José. Esse livro chama-se Palavra de Jornalista. Está sendo relançado uma edição atualizada com mais um depoimento de Raimundo Carreiro, que esteve aqui naquele dia. Foi. E o título, eu fui olhar o depoimento, o título do depoimento de Chico José, se tiver câmera para mostrar, por favor. Quem não usa a verdade como tema o tempo todo, não progride nesta profissão. A verdade é sensacional. A verdade é sensacional na era do fake news, Chico José. A verdade é sempre sensacional e uma obrigação de todo jornalista. Não é privilégio, é obrigação. Todos nós temos que ter compromisso com a verdade. E se você vê hoje o tempo que nós temos trabalhando em jornais e em televisão, é porque nós assumimos esse compromisso com a verdade. Mesmo em época de tirania, de opressão, de regimes de exceção, como já vivemos, e tem gente que suspeita que estejamos no limiar de entrar em alguma dessas, mesmo assim, é possível colocar a verdade acima de qualquer coisa, Chico? É possível colocar a verdade em cima de qualquer coisa, e se você faltar com a verdade, você encerra a sua carreira ali, porque você é desmoralizado. Na televisão, por exemplo, nós trabalhamos em 4 por equipe. Você perde o respeito primeiro com eles. E eu quero ser sempre líder da minha equipe. Nunca uma pessoa que ele diga: isso é um mentiroso, está faltando com a verdade, está enfeitando a matéria. Eu vou na frente sempre, tenho respeito e tenho amizade pela equipe. Primeiro, eles vão saber que estão fazendo um trabalho profissional, nunca um trabalho forjado. E isso é que é fundamental para quem já está há 43 anos no ar. Deixa eu ir para a Fernanda para a pergunta, para a gente ir para o intervalo. Fernanda, sua pergunta. Boa noite. Boa noite a todos. Estou honradíssima de estar aqui. Me sinto metida, né? Porque eu vou fazer uma pergunta, não sendo jornalista, não sendo repórter, mas que eu acredito que é uma curiosidade de muitas pessoas. Porque eu estou tendo a oportunidade de entrevistar um ídolo que eu tenho. Chico é minha referência em sala de aula, em comunicação. Porque como professora de língua portuguesa, eu sempre aposto na simplicidade. Eu acho que a norma culta não precisa ser rebuscada. E eu tenho uma admiração profunda, primeiro porque ele tem muito orgulho e fez com que os nordestinos, todos nós, nos orgulhássemos dessa forma, desse sotaque que nós temos. Porque eu vi por muito tempo que, e todos que assistiam à televisão com a curiosidade que eu tinha, que o jornalismo, pelo menos a bancada nacional, parecia passar
por uma necessidade de neutralizar o sotaque. É um país de dimensões continentais. Então, eu compreendo que ali não havia nenhum tipo de preconceito linguístico, mas uma intenção de que aquele jornalista, aquele repórter, ele chegasse a todas as regiões do Brasil. E aí o orgulho da gente, de ter um representante que não se dobrou. E mais do que isso, mais do que o sotaque, a simplicidade. Desde o seu livro, Chico, até a forma de você passar a notícia, porque você usa a palavra simples, exata, e mesmo assim emociona muito a gente. A minha pergunta é se você, como eu agora, já teve o privilégio de entrevistar algum ídolo seu. E se você já teve, quem passaria pela sua cabeça, quem teria sido um ídolo na sua vida que você teve a oportunidade de entrevistar? Primeiro eu quero dizer que a admiração é recíproca. Eu tenho muita admiração por você e revelo isso a todas as pessoas. É a minha professora querida, agora professora da minha neta que está fazendo vestibular, e é uma referência para todos nós. Eu já entrevistei muitos ídolos, como Gilberto Freire. Gilberto Freire, eu lembro de uma situação em que ele disse para mim: você está cometendo um erro de português muito grave nas suas reportagens. Aí eu falei assim, por quê? O quê? A Recife não é de Recife, é do Recife, porque Recife é um acidente geográfico e você diz do Recife em Recife, é para dizer no Recife e do Recife. A partir desse dia eu comuniquei ao diretor Armando Nogueira e ele passou uma circular que todas as matérias que fossem feitas pela Globo, que se fizessem referência ao Recife, seria do Recife e do Recife. Você viu o Chico Pinheiro agora? Usou certinho. Do Recife e do Recife. É uma norma, do Recife. Isso foi Gilberto Freire. Depois de me dar uma lição, ele fez por onde eu entrasse em contato com a direção para que padronizasse a maneira certa de falar. Então foi um grande ídolo. Eu entrevistei muito Luiz Gonzaga. Eu viajava com ele pelos sertões. Aquela briga de Exu praticamente foi resolvida por ele. Nós entramos no carro da Globo, uma veraneio velha, ele sentado na frente, na fazenda de Jussier Peixoto, para que ele fosse para a reunião com Dom Avelar Brandão Vilela, e ali naquela reunião acabaram com as brigas até hoje. Então ele foi fundamental. E Pelé, no futebol, Chico? Pelé, eu fiz o casamento deles, Platini, eu cobri a França, Eusébio, quando estava no auge da carreira, eu entrevistei muitos grandes jogadores de futebol. Aqui em Pernambuco? Ayrton Senna, jogadores aqui, todos, Givanildo, Luciano. O melhor deles, quem você acha? Eu acho que Givanildo e Luciano foram grandes destaques. Luciano eu sou náutico. Luciano Veloso, maravilha. Essa colocação que o Chico fez me lembrou, eu entrevistei uma vez o Fernando Collor de Mello, quando já não era presidente. E ele contou a mesma história que você acaba de contar. Gilberto Freire disse, ele nunca diga que eu vou a Recife, eu vou no Recife, vou ao Recife. Aí, se você já conversou com o Gilberto sobre isso, eu disse, conversei com o professor Gilberto Freire alguma vez, mas sobre isso não. E você agora corrobora. E ele fazia questão que se eu usasse... Que usasse a maneira certa. Collor de Mello me disse isso. Vou virar o bloco, eu tenho que ir para o intervalo, para a gente voltar já e para conversar mais com o Chico. Agora vou virar o bloco, tem mais uma mensagem aí que mandaram para Francisco José. Quem vem agora? Solta a mensagem e a gente vai para a virada de bloco aí do Roda Viva Pernambuco. Quem fala agora? Alô, turma do Roda Viva! Na vida hoje eu estou em Marrocos, além de Marrakech. Mas claro que eu não poderia ficar ausente naquilo que se diz respeito ao meu amigo, mais do que isso, meu irmão Francisco José de Brito. A minha referência como repórter, como jornalista, como amigo, como irmão, como uma figura completa. Chicão, meu filho! Aí o pessoal me pergunta o seguinte, conte um caso do Chico. Olha, o Chico é um cara que também serve para todo mundo como exemplo de aventureiro, de dedicado, obstinado, focado, tudo que você puder imaginar, de uma pessoa íntegra, exemplar e um jornalista excepcional. Aí, conte um caso
conte um caos. De tantos que hoje eu sei, eu vou fazer o seguinte: eu quero que você, meu coronel Chico José, me diga qual foi a sua reportagem que você mais se lembra, que você mais recomenda e que lhe deu mais trabalho, meu irmão! Quer responder agora ou só na volta? Vamos responder na volta. E só um detalhe. Esse cara hoje, o Márcio Canuto, é o repórter mais popular de São Paulo. Na semana passada nós completamos 50 anos de amizade. E eu fui com Beatriz para lá e nós fomos ao teatro. E no teatro teve fila na entrada e na saída para tirar fotografia com ele. Caramba! É impressionante. Vamos para o intervalo. Oi. Ele é alagoano, né? Vamos para o intervalo. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Roda Viva Pernambuco, hoje com Francisco José.